Maravilha, pessoal. Bom, estamos começando mais um vídeo. Meu nome é Matheus, seja bem-vindo ao canal Lendo em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e nós vamos falar sobre a 300, tá? Então, 300, resultado bem. ah, É um resultado que, assim, se você for olhar no acumulado, é um resultado ruim, né? Mas não diria que seria um resultado extremamente ruim, não. Então, a receita operacional crescendo 31%. Hã, Participação de insumos, né, em 25% da canola plantada na safra 2026, né, ok. Maior receita líquida na comercialização de soja, né, 3 tentos com 81 lojas, então tem muita expansão acontecendo. Redenção, Palmas, Uberlândia, Uberaba. Então a empresa está se expandindo aí em diferentes regiões do país, isso é ótimo. Então, a indústria de etanol aí quase terminando, né, para operar com 100% de capacidade. E a carteira de crédito aqui crescendo 78%. Bom, então é o 30º trimestre consecutivo de crescimento, olhando para a receita, né. Então, a receita foi bem abrupta em 31% na receita, e o lucro bruto ajustado com ED vem crescendo 9%, mas aí vem as despesas operacionais que vieram bem fortes também, o EBITDA cai 64%, né. Então um lucro líquido ajustado de 14 milhões, 86% aqui. Então, o resultado da 300 é assim mesmo, é cheio de ajuste, tem esse lance do edge, que é necessário você entender. É bom você voltar nos outros vídeos anteriores para entender um pouco sobre isso. Mas assim, o que dá para enxergar aqui, nesse consolidado aqui que nós acabamos de ver no texto em cima, né? Dá para enxergar que ela teve alguns problemas aqui com os custos dos produtos vendidos e também teve um probleminha aqui antes do EBITDA. Então, vamos olhar direito aqui para cada frente e entender onde está mais ou menos o problema da 300, tá? Ou onde não tem um problema, né? Mas assim, todas as verticais crescendo receita, especialmente grãos, que puxou o resultado para cima, tá? Só que qual que é o problema de crescer resultado com grãos? É o problema de você se envolver com uma receita que tem uma margem extremamente baixa, tá? Então, a receita da indústria foi muito tímida, né? Com o avanço, e aí os insumos têm aqui grandes fontes de crescimento, mas o que eu quero explicar aqui para vocês é que esse aumento de receita, ele não necessariamente traz um ganho de margem para a empresa, tá? Então, assim, crescimento de 31%, no acumulado do ano 26%, né. Então, eh, então para os próximos trimestres aqui, eles até falam sobre a indústria, né, que eles têm expectativa de entregar volumes maiores e tudo mais. Aí o lucro bruto com ED, né, no segundo trimestre aqui você consegue ver por, por frente, né. Então, o lucro bruto no ajustado aqui para grãos cresce 113%, mas na indústria já decresce, né. Então, o lucro bruto ajustado com ED aqui só aumenta 9% por causa dessa recessão aqui na indústria. Então, eh, receita líquida com avanço aqui no insumo, lucro bruto também com avanço de 75%. Tem muitos textos explicativos, tá? É até interessante dar uma olhada com cuidado nesse release, mas aqui eles ganham muito dinheiro com fertilizantes e depois vem as outras coisas, tá? Aqui nós estamos olhando para insumos. Então, assim, você vê que teve aqui uma baixa aqui para insumos, mas eles venderam mais na receita líquida, tá? 40%. Então, mas apesar disso, o fertilizante é o maior, né? 29% de receita e 20% no volume, então tá tudo ok aqui nos insumos, tá? Aí nos grãos, onde eu falo para vocês que o lucro, a margem é menor, né? 76% de receita e 113 de lucro bruto. Então, aqui na margem do lucro da margem bruta, né, 12% expandindo, e aí eles parecem vender muita soja, né, vendem bastante soja. E aí o crescimento da soja veio 81%, todo mundo crescendo muito, né, só o trigo que não. E aí
na fonte de receita também. Aí vem a indústria, então na indústria você já vê que o lucro bruto veio fraco, né, 41%, a receita líquida só avançou 4%, e a indústria aqui tem a questão com o preço do farelo do biodiesel, aumento dos custos de insumos para a indústria, né, tem alguma coisa a ver com guerra, compromisso de farelo e óleo, suspensão de PIS/COFINS, né, durante o trimestre por causa da guerra. Então, assim, ainda vale salientar, né, que assim, não tem capacidade plena da indústria e o preço de soja e biodiesel tiveram uma compressão, né, em relação ao segundo trimestre, então isso atrapalha aqui no avanço da receita dessa frente, tá? Então por isso esse avanço de receita um pouco mais tímido e o lucro bruto com todos esses motivos aqui. Então a margem cai um pouquinho, então aqui é bem meio a meio biodiesel e farelo, né, na produção. E aí, assim, para etanol nem teve, né? Etanol, na verdade, foi uma coisa que eles inauguraram, né, no trimestre, junto com o DDG, né? E aí farelos e outros crescendo na receita só 8%, né? E o biodiesel crescendo 1%, você vê o impacto do preço, né? Preço muito fraco nesse segundo trimestre. Então aqui eles explicam a divisão, né, entre as indústrias que eles possuem. E aí vem o resultado financeiro, né? Então, o resultado financeiro aqui, ele vem com essa despesa um pouquinho maior aqui, né, 11% de crescimento, na verdade 50% de crescimento, né, então é muito, com vendas muito, com geral administrativa muito, né, então, você vê aqui uma questão com problemas de frete, teve aí alguma coisa com o Rio Grande do Sul, então assim, é uma empresa que essa é uma empresa que vai sofrer sazonalmente, tá, vai vir uns resultados muito bons, outros um pouco mais ou menos, então assim, tem que estar acostumado com esse tipo de empresa aqui também, que ela é uma espécie de gangorra aqui nos resultados, tá? Então, assim, em relação à receita líquida, né, crescendo, né, 2 dígitos aqui, quase, né, 2 dígitos não, né, mas dá mais de variação aqui, quase 2 dígitos, tanto para despesa de venda geral administrativa quanto para logística, né? Então, assim, essa questão aí com a logística mais cara por causa do frete, né, acaba atrapalhando aí a companhia nestes gastos, né? E não tem jeito, o EBITDA já chega negativo, né? Com avanço negativo. Aqui o resultado financeiro líquido, né? Então, junta com aquelas questões lá com os derivativos que eles têm, que eles vão negociando, né? E o resultado financeiro também caiu, né? Reflexo aí dessa questão do preço, né? Variando muito para baixo aqui da soja. Aí o lucro líquido, né? Avançando 14 para 14 milhões, uma margem muito baixa, quase quando 0 a 0, decréscimo de 86%, né? Então você vai ver um salto na dívida da 300, porque você vê aqui 3 vezes o EBITDA, né? Mas aqui é contando tudo, tá? Contando o derivativo. Então tem que, tem que observar isso aqui bem para comparar os 2 meses, tá? No caso, os 6 meses anteriores, né? Então você vê que é uma empresa que tem feito muita questão com a aquisição, né? A dívida líquida avançou 2 bilhões, sendo que quase 2 é de estoques, né? E aí vem com esse aqui que vai para a indústria, e outros vai para o imposto, com o fornecedor e por aí vai, né? Aí só um pouquinho da Tentos Cap, nada demais, não trazem nada demais. Aí eles trazem que eles estão seguindo a expansão das suas operações, né? Ótimo. E eles falam um pouquinho do desempenho aqui, e aí eles vêm falando da alteração do formador de mercado, né? E eles anunciam um novo programa de recompra de ações, 5 milhões de ações, né? Então, tô aproveitando aí que o mercado tá batendo na cotação, eles estão falando, nossa empresa é boa, é melhor que isso aí, então nós vamos comprar. É bom para acionista, né? Dilui a participação, é ótimo.
Aqui você sabe bem como funciona, né, nós vimos essa apresentação com detalhe, né, inclusive nós vimos até essas imagens aqui. Aí vem a DRE, né, então você vê que o custo da mercadoria e produto vendido aumenta mais que a receita, mas isso não segura o lucro bruto, que é avançado pelo menos 10%. Só que aí vem as despesas operacionais, né, as gerais e tudo mais, e aí acaba com o resultado operacional, né. Aí vem o resultado financeiro crescendo, né. Então, assim, não tem muita coisa para fazer com que esse lucro líquido segure tanto assim, tá. Então, acabou que o lucro líquido foi se perdendo no topo do funil e, assim, é um resultado misto, tá. Eu diria que é uma nota 4 aqui, mais pela questão com esses problemas de preço, volume, preço do frete, né, essas coisas todas, tá. Então, muito tranquilo. E vamos dar uma olhada aqui para o resultado dentro do Fundamentei. Vou dar uma nota 5, né, gosto da empresa. E vamos olhar aqui para o comentário da IA, tá ok? Vamos olhar primeiro para a tabelinha, como sempre, né? Tabelinha 5 balanços. Então, a receita avança, o EBITDA decresce por causa dessa questão, né? Então, você vê que é uma empresa que tem margens muito sensíveis mesmo, né? Aí vem um lucro bruto menor, o resultado financeiro já vem menor, e o lucro decresce pela metade, né? Mais ou menos isso. Parece com mais dívida aqui, né? Vocês sabem do porquê, né? Mas já tinha muita dívida, né? Aí o fluxo de caixa livre vem negativo, né? Então é uma empresa que tem muita ques questão aí para melhorar, né, digamos assim, né. Mas é como eu falei, são trimestres em que ela vai variando o humor, né. Então aqui, vamos ver o que que a IA fala, né. Ok. Olha só a conclusão. É, é isso mesmo, ó. Mix desfavorável, muito grão, né. Despesa logística subiu muito acima da receita, né. Isso. Teve que pedir waiver, né, eu vi isso lá, verdade. Isso, estancar a sangria do balanço. É, administrando a dívida, é isso mesmo. Dobrou a dívida, sim, mas tem que administrar, né. Não diria que foi ruim não, tá. A IA tá puxada mesmo, tá. A IA tá assim, eu diria que foi um 3 esse resultado, tá. Eu diria que foi regular. Ó, bom não foi, mas regular. É, enfim, né, 5 horas. Dívida deixou preocupado aí o João Marcos, né. Hã, é assim, só falou do waiver, mas não tem muito o que ela falar, né, mas tem que esperar a apresentação, né. A apresentação saindo amanhã, assim como aí até é interessante o João explicar falar um pouco disso aqui, e aí eu aproveito o comentário dele para falar um pouco de uma coisa com vocês, tipo assim, se a empresa te preocupa, meu querido, você tem que acompanhar ela de perto e ir pra cal, tá. Vai pra cal, lê e relê o release para entender, né. Sim. Não é um release que me deixa preocupado por causa da dívida não, acredito que a empresa tem capacidade para desalavancar isso aí, mas, assim, a decisão da gestão de crescer agora, num dado momento em que as taxas de juros estão muito altas, né, talvez isso pressione um pouco a operação da empresa, né, então vamos ver. E aqui estou comentando tem um tempo. É. Ah não, isso aí é de uma reunião. Sim. É que teve questão lá com o trem lá de uma reunião, né.
Aí os caras vêm com IA, aí é difícil, né, mano? Assim, os caras. Ah, mano, né? Ficar olhando isso aqui é difícil, né? Resposta protocolar. Por isso que ficar olhando cotação no curto prazo é muito ruim para vocês, né? Porque assim, que se adianta você ficar olhando aqui que tava 15, caiu para 11, né? Nem foi o resultado da empresa que mexeu nisso aqui, né, mano? Enfim, mano, é difícil mesmo. Realmente é difícil. Assim, ó, tá até seguindo o lucro líquido, né? Mas enfim, beleza. O Asvit falou aqui que foi um trimestre mais difícil, né? Mas nada que se preocupe muito para longo prazo administrando a dívida, né? É mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo? Então vamos pro comentário aqui e a gente parte para cima da finalização desse vídeo, tá certo? Até daqui a pouco. Maravilha, então vamos fechar esse vídeo aqui. Bom, a receita operacional veio com forte expansão lá no segmento de grãos, já vimos isso, né? Então a originação e comercialização dos grãos, né, foi aí quem deu o tom de um faturamento expressivo no trimestre. E aí o lucro bruto e margens caindo, né? Porque apesar de ter muito crescimento lá em grãos, é um segmento de volume alto, mas margem estruturalmente menor, né? Então, é mais ou menos isso que pressionou aí a rentabilidade da companhia. A indústria veio e seguiu operando sob alguma pressão, porque ela não está com operações 100%, né? E aí é só esperar para ver como que funciona aí a diluição desses custos fixos que ela está tendo com essas indústrias, né? A despesa operacional continua um pouco pressionado, né? Então, tem aí muita despesa operacional com frete, e aí tem aí essa questão da margem menor também, vinda de grãos, né? Então, enfim, né? Deixa eu repetir menos aqui, né? O EBITDA, né, refletiu o avanço em termos absolutos, né? Mas demonstrou compreensão de margem, né? Então, justamente por essa questão de estar envolvido com mais grãos aí no trimestre, né? Então, o lucro líquido e o resultado financeiro, né? Então, o resultado financeiro pesou bastante aqui e atrapalha a métrica final de lucro líquido da companhia, né? Então, essa dívida que dobrou de tamanho, uma maior capacidade de CAPEX que a companhia aplicou nesse trimestre, né? Então, é variar isso daí, ver o que pega, né? Então, o resumo é assim: muito crescimento, mas um afunilamento do resultado por causa de margens menores de grãos, teve a questão com o resultado financeiro, essa despesa geral administrativa também veio forte, a despesa operacional, então assim, e aí o que me chama a atenção, né, esse anúncio de recompra de ações depois dessa reunião, hein? Bate 23% na cotação da companhia e os caras agora querem recomprar, sendo que é um preço, né? Vamos ver quando que foi o último preço dela a R$ 11. Ó, esse preço já não tem, desde 2024, né? Então assim, realmente, né? É isso mesmo. Desde 2024 não tem esse preço a R$ 11. Então, enfim, né? É isso, tá? Esse é o comentário de 3 tentos, né? Depois eu deixo o link aqui. Então, para você que me acompanha, muito obrigado, né? Mais um resultado avaliado aí. E me conta aí o que que você achou de 3 tentos, né? Conta aí no comentário, deixa o seu joinha no canal, se inscreve, dá uma força aqui para esse canal, cara, por favor, e muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu.